Olá, otakus e otakas, tudo bem? Eu espero que sim. Já pararam para pensar que existe um momento em Jojo que definiu tudo o que aconteceu na história da obra? Eu lhes mostrarei isso hoje. Também lhes direi o que poderia ter acontecido se tudo tivesse sido diferente. Mas antes, deixe seu like e se inscreva. Mas agora sim, nós vamos nessa. Jojo começou a ser lançado em 1986, contando a história da parte 1, Phantom Blood, protagonizada por Jonathan Joestar. Nessa parte, muito do que veríamos ao longo de toda a saga de Jojo começou. Poses aleatórias vindas completamente do nada, onomatopeias roxas também vindas do nada, sexualidade questionável de muitos personagens e uns caras absurdamente bombados. Mas tem um momento que é o que fez tudo em Jojo acontecer. Você deve achar que eu estou falando de quando Dio colocou a máscara de pedra e virou um vampiro, ou talvez de quando Jonathan lutou até a morte contra ele, ou até mesmo quando Jonathan morreu para manter a cabeça decepada de Dio no navio em chamas e levá-lo para a morte junto com ele. Mas não. O momento que definiu tudo em Jojo foi mostrado no primeiro episódio, e eu me refiro ao acidente que matou a mãe de Jonathan e fez o pai dele conhecer o pai de Dio. Isso é um grande meme na comunidade de Jojo, e eu entendo a razão. É difícil acreditar que um cocheiro que não fez o seu trabalho direito tenha literalmente causado quase tudo que a gente já viu em Jojo. Mas preste muita atenção no quase tudo. Ele será um pouco importante mais pra frente. Veja bem, no primeiro capítulo de Jojo, a gente logo de cara recebe a informação de que houve um acidente durante uma viagem de carruagem. Quem estava nessa carruagem eram George, Meryl e Joestar, pai e mãe, respectivamente, de Jonathan. E obviamente o cocheiro estava ali com eles. George e Jonathan sobreviveram ao acidente, mas Meryl e o cocheiro não. Enquanto George estava desacordado pelo acidente, Dario Brando, pai de Dio, chega para saquear os corpos, mas quando ele menos esperava, o pai de Jonathan acorda e pensa que Dario veio socorrê-lo. Dario, que não é besta nem nada, aceita a gratidão de George, que diz que se Dario precisar de um favor, ele o ajudará em retribuição. O tempo passa e Jonathan cresce. Dario morre e dá a Dio, seu filho, o endereço de Joestar e manda ele cobrar o favor que George lhe deve. Dio então é adotado por George e vai morar na casa de Joestar. E o resto é história para um outro vídeo. Agora que já foi dado o contexto, vejam o que eu tenho a dizer. Esse acidente é aquilo que mudou tudo em Jojo. Porque se o acidente nunca tivesse acontecido, não só a mãe de Jonathan estaria viva, mas também o seu pai. George nunca teria conhecido o Dario. E se eles nunca tivessem se conhecido, o Dio nunca teria ido para a casa de Joestar, já que ele só foi morar lá porque o pai do Jonathan achou que devia um favor a Dario. Mas se o favor não existisse, Dio nunca teria conhecido Jonathan e nem teria encontrado a máscara de pedra, já que ele só a encontrou porque estava na casa de Jonathan. Se Dio não a encontrasse a máscara de pedra, ele não se tornaria um vampiro. E mais, se ambos não se conhecessem, a briga da família Joestar contra as forças de Dio nunca teria acontecido. Se Dio não se tornasse um vampiro, ele viveria uma vida humana comum, talvez até mesmo morrendo na miséria. E se Dio não poderia viver tanto quanto viveu na história original, e se ele não tivesse vivido tanto, ele não teria enfrentado os Crusaders na parte 3. Ou seja, os eventos dessa parte seriam anulados, porque os Crusaders, para começo de conversa, não precisariam se juntar, porque não haveria o que combater. Não existiria Joro na parte 5 e nem os filhos dele na parte 6, anulando totalmente a parte 5. E ele não teria conhecido Putin, e nem teria dado a ele a flecha que despertou o White Snake, ou seja, anulando também a parte 6. Todos os eventos de Golden Wind, Stardust Crusaders, Stone Ocean, Steel Ball Run, JoJolion e até mesmo a nova parte que está saindo agora, né, a parte 9, Jojo Lands, todas elas não teriam acontecido.
E se Jill não tivesse virado um vampiro, Jonathan não teria aprendido Ramon. Técnica essa que ele só aprendeu para poder derrotar o Jill. E outra, Jonathan provavelmente teria uma vida muito mais longa ao lado de Irina, já que a razão dele morrer é porque o Jill fez o cruzeiro onde ele estava com Irina afundar. Se a rixa entre Jill e Jonathan nunca existiu, porque eles nunca existiu porque eles nunca se conheceram, então o Jill nunca teria feito o cruzeiro pegar fogo para afundar. Se o cruzeiro não afunda e ele vive, a Irina não foge do cruzeiro com a criança que perdeu a mãe no ataque do Jill. A menina que viria a se tornar a Lisa não teria sido salva pela Irina e não seria adotada pelo Straight, que era um conhecido de Jonathan. E se ela não é adotada pelo Straight, ela nunca aprende o Ramon, já que ela seria criada por sua mãe biológica. Por conta disso, ela nunca conhece e nem se casa com o filho do Jonathan, que recebeu o nome de George em homenagem ao pai de Jonathan. Se o filho de Jonathan e Lisa nunca se casaram, então Joseph não existiu. E mesmo que ele existisse, por alguma ironia do destino, os dois se conhecessem, se casassem e tivesse o Joseph, não adiantaria de nada, pois afinal de contas, ele não tem filho, ele não teria o Ramon. E se ele não tem o Ramon, ele não vai lutar contra os homens do Pilar, até porque ele nem saberia o que os homens do Pilar estão fazendo, porque tudo que ele se envolveu foi muito por conta das ações do Straight e porque ele conheceu o Stromheim. E se nada disso fez ele conhecer o Stromheim, e mesmo que ele conhecesse, ele talvez não soubesse o Ramon, então tudo estaria perdido. Então vamos fazer uma análise. Lisa não tem o poder do Ramon, Joseph também não. Então quem sobra? O Caesar Zeppelin para lutar contra o Cars e os homens do Pilar. Ou seja, se o acidente da parte 1 nunca tivesse acontecido, todos os eventos da parte 1 que não teriam acontecido, e provavelmente a humanidade teria acabado na parte 2, quando os nazis encontram os homens do Pilar, e assim as partes seguintes nunca teriam acontecido. Vocês têm noção que um carinha sozinho, um carinha que não soube conduzir uma carruagem direito, resultou em séculos de uma rixa que custou muitas vidas e posteriormente causou não só mas duas recriações do universo, gerando uma linha do tempo completamente diferente, ou melhor dizendo, um universo totalmente novo, onde tudo que já aconteceu foi completamente refeito. É muita coisa para se pensar quando você para analisar que todo o universo desse mangá super conhecido e que é lançado há mais de 30 anos só ocorre porque um cocheiro não foi capaz de fazer um serviço decente. Mano, isso é simplesmente insano, mas ao mesmo tempo é tão Jojo que chega a ser engraçado. Sim, é bizarro, tá no nome da história, cacete. Você queria o que? Flores? As coisas que não dependem da cagada de um cocheiro azarado foram literalmente uns malucos cabulosos dentro de umas pedras, um assassino com tara em mão e uma organização da máfia. E esses malucos todos seriam solados facilmente pelos malucos das pedras. E o Jill, que é o personagem que mais causou problema na obra, se não fosse por esse acidente, ele nunca teria feito nada dessas coisas. Isso anularia quase tudo que já aconteceu em Jojo. O Pucci nunca teria adquirido o White Snake. Por sua vez, todo o plano dele nunca teria acontecido. E mesmo que acontecesse, e mesmo assim, nada disso daria tempo de acontecer. Porque o Jill provavelmente já estaria morto há muito tempo. E na parte 2 dos anos 30, durante os anos 30, tudo teria acabado. Porque o Cars e os Homens do Pilar teriam destruído tudo. Não teria sobrado nada. Então, literalmente, o único acidente causou que, se o único acidente do primeiro episódio, do primeiro capítulo de Jojo nunca tivesse acontecido, todas as partes seguintes teriam sido completamente extintas e anuladas. Tudo porque um cocheiro não foi capaz de fazer o seu serviço corretamente.
Mas é isso, pessoal. Eu vou ficar aqui. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever. Eu quero bater essa meta de 1000 inscritos aqui no canal, sabe? Então, é isso. Aqui do Paraguai, desligando.